Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E começaremos a leitura a partir do verso 9. Atos 27, a partir do verso 9. Este é um texto longo, porque é uma narrativa de uma viagem. Mas é importante nós compreendermos todo este enredo, todo este relato. Então, a partir do verso 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia.
Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra, até o verso 6 ainda, 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eu quero, com base nesta narrativa bíblica, conversar com vocês sobre a viagem da vida. A viagem da vida. A vida é como uma viagem. E nesta viagem nós definimos os destinos que queremos chegar, mas não temos o poder de determinar o que vai acontecer ao longo da viagem. A vida não é uma viagem tranquila. Não navegamos em mares calmos, nem fazemos um voo em céu de brigadeiro. Enfrentamos tempestades na vida. Esta figura, esta imagem da vida como uma viagem já foi explorada no passado por Homero, no seu livro Odisseia, que descreve a vida como uma viagem. Também na literatura cristã, nós temos no século XVII o clássico de John Bunyan, O Peregrino, que trata da vida cristã como uma jornada da terra ao paraíso, e as lutas, as adversidades, os inimigos, as intempéries, as tentações, os perigos que tem ao longo do caminho. Paulo aqui está indo para Roma. Ele queria estar em Roma. Deus apareceu para ele quando estava preso em Jerusalém, lá em Atos 23:11, e diz: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Quando Paulo está dentro desse navio, enfrentando essa terrível tempestade, o anjo do Senhor aparece para ele no verso 24 e diz: é preciso que compareças perante César. E não obstante Paulo querer ir para Roma, mesmo Deus o querendo em Roma, e mesmo o anjo reafirmando que era necessário ele comparecer perante César, a viagem da vida foi tempestuosa. Então, com base nesse texto, eu quero tirar daqui algumas lições para nós. Primeiro, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos, e muito atentos, às placas de sinalização. Quando você vai fazer uma viagem, normalmente de carro, ao dirigir pelas rodovias, você vai ver placas. Você será muito sensato em obedecer o que essas placas mandam. Avisam, alertam. Porque dirigir sem observar as placas é dirigir desastradamente, para sofrer e provocar acidente. Olha comigo o verso 10, por favor, do texto lido.
Paulo disse: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo está levantando uma placa, um outdoor, uma luz vermelha. Não é prudente sair. Vocês sabem que as embarcações da época não eram tão seguras quanto as atuais. Nos 3 meses de inverno rigoroso, não era seguro viajar. E Paulo está dizendo: ó, não vamos viajar, não vamos sair, a hora não é oportuna, o inverno está aí, vai ser arriscado, vamos ter prejuízo do navio, da carga do navio e de pessoas. Meus irmãos, na verdade, Deus coloca placas na nossa vida. Por exemplo, quando você passa mais tempo assistindo televisão, ou até mesmo boas séries de Netflix, e você não tem mais tempo para orar e para ler a Bíblia, Deus está colocando uma placa. Quando um filho adolescente sai e não diz para os pais que horas que vai voltar, ou onde vai, ou o que faz, e chega de madrugada, Deus está levantando uma placa. Quando marido e mulher não conversam mais, não dialogam mais, perderam o encanto ou afetam pelo outro, Deus está colocando placas. Cabe-nos observar essas placas. Eu morava nos Estados Unidos no ano 2000, 2001, e eu morava no Mississippi, e era dezembro, e o pastor Dalzir, que hoje está em Brasília, era pastor lá, em Massachusetts, em Boston, e ele disse: olha, eu gostaria que você viesse passar conosco o Natal, a nossa igreja, para uma conferência de final de ano, e eu comprometi-me com ele de ir, mas na véspera da viagem, aproximando o Natal, os noticiários da nação toda, a CNN dizendo o dia inteiro: olha, não é seguro viajar, muitas nevascas, muitos perigos nas estradas, muitos acidentes, não viaje, não viaje, não viaje. E eu liguei para o pastor e disse: olha pastor, o alerta está geral, o que é que eu faço? Ele disse: não, se você não vir vai ser uma frustração, alguém está esperando, a programação está feita. Tá bom, então eu vou. E eu fui para o aeroporto cedinho, era uma quinta-feira, e pedi todos os seguros possíveis para o carro, e comecei a viagem. Viajamos pela manhã toda, até 1 da tarde, paramos para fazer um lanche, aquela garoinha caindo, temperatura aí negativo, e de repente nós entramos numa ponte, que descia numa curva, e quando eu entrei, eu percebi que o carro perdeu a aderência, e desgovernado começou a descer a ponte. De longe eu já vi que havia um outro acidente à frente, porque uma caminhonete tinha também girado e caído numa valeta entre as duas pistas, do lado, com a frente virada para o meu lado. E o meu carro foi girando, girando, e só nós conseguimos falar: tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Jesus. O carro saiu da pista e bateu na frente daquela caminhonete, na coluna do meio, o carro virou um L, perda total. Por misericórdia de Deus, tinha os meninos, que eram pequenos na época, não sofreram nenhum problema, nenhuma fratura, e nós ficamos hospedados num hotel próximo, e eu orei a Deus e disse: meu Deus, se continuar essa nevasca, eu vou voltar. Liguei para o pastor: se continuar a nevasca, eu volto. Se amanhecer de sol bonito, eu vou embora, vou continuar a viagem. No outro dia amanheceu aquele sol lindo, peguei a viagem e fui embora. Mas tinha placas de sinalização. Obedeça as placas. Segunda coisa, o descrédito. Veja comigo o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Esse navio transportava presos que ia para Roma, talvez presos sentenciados à morte, ou presos que deveriam ir lá fazer parte das obras de tortura, e presos jogados às feras ou para os gladiadores. Por isso tem um centurião, um comandante de 100 soldados. Quando Paulo deu essa orientação, diz o texto no verso 11, que o centurião não dava crédito dava mais crédito ao que o piloto falava e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Em outras palavras, esse Paulo pode entender de Bíblia, de navegação ele não entende. Ele não é autoridade, ele não é perito, ele não é expert no assunto. E às vezes as pessoas não dão crédito aos alertas.
Você fala, você alerta, você aconselha, mas a pessoa não presta atenção, ou aliás despreza o que você fala, orienta, e toma a decisão errada. Mas aí vem um outro aspecto, é que a voz da maioria nem sempre está com a verdade, ou está alinhada com a vontade de Deus, ou com a voz de Deus. Veja comigo, por gentileza, o versículo 12, está escrito o seguinte: não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Nós vivemos numa sociedade que diz que gosta muito de democracia, e democracia hoje tem sido usada para todo tipo de coisa. O que me impressiona é que o país mais radical do mundo, a Coreia do Norte, é República Democrática. Eu não sei que democracia tem lá, mas tem nome de democracia. Nós vivemos nesse mundo em que se diz que se a maioria opta, se a maioria decide, se a maioria quer, então é bom. Nem sempre, nem sempre. A maioria que votou, vamos viajar. Não escuta Paulo não. Essas placas que ele está levantando aí são falsas, são fake news. Vamos viajar, está tranquilo, está bom. O piloto está mandando que deve viajar, o comandante também está mandando que deve viajar. Vamos viajar, a maioria votou, a maioria ganhou. Vamos seguir. Nem sempre a maioria está com a razão. Nem sempre. Aliás, via de regra, não está com a razão. Então, meu quarto ponto. E eu quero chamar aqui a atenção para uma frase que a minha mãe, criada lá no interior, dizia para nós: meus filhos, quem não escuta conselho, escuta coitado. E foi isso que aconteceu aqui. Se não, vejamos. Olha comigo o verso 13, por gentileza. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais de perto eles de Creta. Olha, quando começaram a viajar, estava aquela brisa tranquila, o mar calmo. E eu imagino o buchicho dentro do navio. Está vendo, esse Paulo não entende nada. Eu posso saber um pouquinho de Bíblia, mas de navegação não entende. Olha que viagem tranquila, olha que tranquilidade está sendo essa viagem nossa. Problema nenhum. Paulo estava errado, nós estamos certos. Mas aí veja você o perigo, versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. Tem hora, irmãos, que andar na contramão da vontade de Deus, uma rota de desobediência, parece que vai bem, parece que deu certo, parece que o espertalhão está ganhando, parece que aquele que fez o errado é que está levando lucro, levando vantagem. Tem hora que aquele que está concedendo e fazendo concessões àquilo que não é certo, é que está caminhando para frente. Mas para, a tempestade vai chegar, e subitamente, e vai transtornar a vida dessa pessoa, porque está escrito aí, veio um tufão de vento, mais rápido, não muito depois. A calmaria é apenas aparente, a tempestade chega. E aí vem um terceiro ponto, que é a impotência, do verso 15. Sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Aí perdeu o controle. Aí não adianta mais o comandante ou o piloto, vamos para cá, vamos para lá. Não, o navio está à deriva. Ele não segue mais o rumo que estabelece o piloto. É a impotência total. Tem muita gente, irmão, que já perdeu o controle da vida, já perdeu o controle da família, está à deriva, como um barco rodopiando no meio do mar pela fúria do vento. Mas em quarto lugar, vem o prejuízo. Olha comigo os versos 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E mais tarde, aquele navio que transportava presos, transportava também trigo. E todo o trigo foi jogado embora, perdeu-se. Prejuízo. A vantagem é só temporária, mas se você não ler as placas, virá prejuízo na certa. Prejuízo material, prejuízo emocional, prejuízo espiritual, prejuízo para a vida. Mas chega o fundo do poço agora, que é a desesperança. Olha o verso 20 comigo.
E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Isso aqui, irmãos, é o desespero total. Em outras palavras, todo mundo, vão morrer. Não tem saída, não tem chance. Acabou, fim de linha, fundo do poço. É o desespero pleno. Acabou plenamente qualquer possibilidade de livramento. Por quê? Porque não leram as placas. Segunda lição desse texto é que nas tempestades da vida precisamos olhar para Deus e não apenas olhar para as circunstâncias. Porque quando a circunstância fica numa situação inadministrável, você perdeu o controle, a situação está à deriva, você não sabe mais o que fazer, perdeu toda a esperança de salvamento, aí entra um elemento. Deus pode reverter esse quadro, Deus pode reverter esse diagnóstico, Deus pode reverter essa circunstância, Deus pode entrar nessa história e criar um fato novo, e mostrar um sinal do seu favor. Então vamos ver algumas coisas aqui, por gentileza. Primeiro, versículos 21 e 22, nas tempestades nós precisamos encorajar as pessoas, porque o medo, o pessimismo, o desânimo, é uma coisa contagiante. É só você lembrar lá dos espias de Israel, 10 homens inflamaram a nação inteira, e levaram uma nação inteira a morrer no deserto, por causa do medo, do pânico, do pessimismo, da incredulidade. Se você olhar no texto de 1 Samuel 30, os 600 homens aliados a Davi, por causa do desespero em relação aos filhos, todos se voltaram contra Davi para apedrejá-lo. Só Davi reanima-se no Senhor seu Deus, e muda a situação, e muda as circunstâncias, e reverte aquela derrota fragorosa, para ser uma vitória gloriosa contra os seus inimigos. Então olha 21 e 22, por gentileza. Ele vai dar um conselho, vai dar uma palavra de exortação. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Tem gente que não age como Paulo. Ele dá um conselho, aí não seguiu o conselho, deu com os burros na água, como diz o ditado bem brasileiro, bateu com a cara na parede. Aí a pessoa diz: bem feito, não avisei, agora sofre as consequências, agora paga o pato. Conhece gente assim? Paulo alertou, falou: olha, vocês não me escutaram, né? Mas agora, gente, já que nós estamos nessa, eu estou no meio com vocês aqui, tem bom ânimo, gente, levanta a cabeça, é hora de reagir, não é hora de jogar a toalha, não é hora de entregar os pontos. Tem muita gente que não adianta lutar mais, acabou, agora não tem mais chance, não tem mais esperança, agora não tem mais única possibilidade da gente se salvar, não. Ânimo, gente, bom ânimo. Irmãos, nós estamos entrando num ano complexo, para o Brasil e para o mundo. Mas como o pastor Ival já disse agora há pouco, quem dirige a nossa vida é Deus, quem dirige a história é Deus, quem está sentado no trono supremo é Deus. A história não está à deriva, a história está nas mãos do Eterno. Então bom ânimo, bom ânimo. Segundo, na tempestade é preciso, versículo 22, abandonar o medo. Porque você só tem bom ânimo quando você vence o medo. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito. Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo, que atormenta tanta gente, que congela o sangue nas veias e petrifica você e impede você de agir. Mas mais, terceiro, na tempestade, você precisa abrir os olhos para as intervenções sobrenaturais de Deus. Por favor, veja você no verso 23. Porque esta mesma noite,
um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenhas medo, é preciso que compareças perante César. Irmãos amados, eu creio firmemente nas intervenções de Deus na hora da nossa crise. Deus pode mandar um anjo, os anjos são espíritos de Deus, ministradores em favor dos que herdam a salvação. Deus pode usar a sua palavra, poderosíssima, que você lê e aquilo encoraja o seu coração, as promessas de Deus. Deus pode levantar uma pessoa, usada nas mãos dele para dar uma palavra para você, numa situação específica, para tomar uma decisão específica. Mas Deus sempre agiu de uma maneira extraordinária quando você já não sabe mais o que fazer. Tem tempestade? Tem, mas tem anjo também. Tem cova de leão? Tem, mas tem o anjo do Senhor também. Tem fornalha? Tem, mas tem o quarto homem também. Tem luta na vida? Tem, mas Jesus prometeu: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem tempestade? Tem, mas tem alguém que é maior do que a tempestade e Ele está conosco, e basta um sinal dEle para o cenário mudar, e para o quadro mudar, e para o diagnóstico mudar, e para a vitória chegar. Bendito seja o seu nome. Quarto lugar, na tempestade, meus irmãos, nós precisamos lançar as nossas âncoras. Olha o verso 29 comigo. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Me permita aqui batizar essas âncoras com alguns nomes. Primeira âncora que eu acho que é importante você usar é a âncora da fé. Veja comigo, versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Eu creio, eu confio, que se Deus me mandou um anjo, nessa conjuntura em que o pânico, o medo, o desespero tomou conta de todo mundo, que ninguém vai morrer, eu creio que Deus não está mentindo. Eu creio que o que a palavra de Deus diz é verdade. Eu creio que todas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Eu creio que Deus não é um homem para mentir, que Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Então, se você quer enfrentar as tempestades da vida, você precisa lançar a âncora da fé. Você crê que Deus é de fato confiável, que Ele é digno de confiança, que você, ao crer nele, você não será frustrado. Segunda âncora, veja comigo, versículo 27, é a âncora da esperança. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. O que eu acho maravilhoso é a maneira de Deus agir, irmãos. Deus às vezes quebra a nossa lógica, porque às vezes você pensa assim: olha, se Deus vai agir, eu quero que Ele haja logo no começo. Para que eu vou sofrer? Você está doente? Eu quero que Deus me cure assim, antes de eu começar a sentir sintoma nenhum. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que Deus é especialista em deixar para o último momento. Jesus veio ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite. Sabe o que é 4ª vigília da noite? Das 3 da madrugada às 6 da manhã. Ou seja, quando já havia dissipado toda a esperança. O Senhor não livrou os 3 amigos de Daniel da fornalha. Deixou o cara acender a fornalha, deixou aquecer 7 vezes a fornalha, deixou os meninos serem jogados lá dentro da fornalha. Deus não livrou da fornalha, Deus livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. O livramento só chegou na última hora, na última noite. Na última noite. Então, se você ainda está no processo, desespere não. Não desespere não. Não chegou a última noite ainda não. Quando chegar, você vai perceber que vai ter sinal de uma ilha. Vai ter sinal de uma terra firme.
vai ter sinal de salvação. Deus está preparando algo para trazer livramento para a sua vida. Mas a terceira âncora, irmãos, está aí no verso 29, é a âncora da oração. Está escrito assim no finalzinho: e oravam para que rompesse o dia. Eu confesso que essa é a oração mais óbvia que nós temos na Bíblia. Eu não conheço nenhuma mais óbvia do que essa. Sabe por quê, irmãos? Eles oraram para quê? Para o dia amanhecer. Se você orar para o dia amanhecer, o dia amanhece. Mas se você não orar para o dia amanhecer, ele amanhece do mesmo jeito. Amanhece todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Deus que criou o universo, é sempre a mesma coisa. Mas por que eles oraram para o dia amanhecer? É porque tem noites tão escuras na nossa vida, irmãos, que vocês dizem: meu Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor faz algo novo, ou o Senhor traz luz nas minhas trevas, eu vou perecer. E eles oraram. E quando o dia amanheceu, amanheceu a solução. Eles avistaram terra firme, eles foram salvos do naufrágio, Deus trouxe livramento. Então, quando a coisa está muito difícil e o diagnóstico humano é não tem saída, não tem chance, não tem nenhuma possibilidade de livramento, ore, porque Deus intervém, Deus faz coisa nova acontecer em resposta à oração. Quinta, ou melhor, quarta e última âncora, a âncora da certeza. Olha o verso 26 comigo. Porque é necessário que vamos dar a uma ilha. Isso é maravilhoso. Você pode repetir essa frase comigo? É necessário. É necessário. Lembra que Jesus era necessário passar por Samaria? Para ter um encontro com a mulher samaritana? Era necessário. Quem estabelece o que vai acontecer na viagem é Deus. Pois bem, amados, dito isto, me permita agora trazer um outro enfoque dessa mensagem, agora no capítulo 28. Nas tempestades nós precisamos nos distinguir dos demais. Então veja você no capítulo 28, por gentileza, versos 1 e 2, que quando chegaram, os bárbaros prepararam a fogueira, estava chovendo, estava fazendo frio, para aquecê-los. E então eles se aproximam da fogueira. E aí diz o texto que Paulo, dos 276 que desembarcaram em tábuas, nadando, em destroços, o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo. E ele foi lá pegar uns gravetos, estava chovendo, gravetos molhados. E quando ele pega aquele punhado de gravetos, vem no pacote uma víbora. E quando ele joga o pacote de gravetos na fogueira, a víbora, despertada pelo fogo, prende na mão do Paulo. Aquela cobra, meus irmãos, tinha 276 outras opções para morder. Vai morder logo na mão do Paulo. Então os bárbaros gritaram na hora: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, está na hora de você catar os seus gravetos. A gente tem que catar gravetos, sabia? Manter o foguinho aceso, manter um calorzinho. Tem gente aí congelando espiritualmente, uma geladeira, uma barra de gelo. Catar graveto lá no seu casamento, dá uma melhorada. Catar graveto lá no seu trabalho, dá uma melhoradinha, irmão. Eu li uma história muito interessante há poucos dias, de uma empresa que lançou uma divulgação de emprego, tinha emprego para engenheiro, uma vaga, e tinha um engenheiro desempregado, e ele correu para lá, botou os documentos, o currículo dele na pastinha dele, correu para lá, falou: olha, estou sabendo aqui que tem uma oferta de emprego, vi no jornal, e eu estou aqui, sou engenheiro, gostaria de pleitear essa vaga. E a pessoa diz: olha, infelizmente a vaga já foi preenchida, só tem vaga para motorista agora. Ficou frustrado, botou os documentos na pastinha, botou o currículo na pastinha, voltou para o carro. Quando ele está no carro, falei: bom, mas eu sou motorista.
E eu preciso de emprego. Voltou lá e falou, olha, eu gostaria de então pleitear a vaga de motorista. Eu sou motorista profissional. Enquanto ele está discutindo isso com a pessoa atendente, o gerente da empresa olha a porta meio aberta, a postura dele, manda chamar esse cara. Se esse engenheiro está disposto a ser motorista, ele serve para a minha empresa. Eu quero esse cara. E o contratou não como motorista, contratou como engenheiro. E não pouco tempo depois, ele já era um dos principais gerentes daquela empresa. Cate os seus gravetos. Cate os seus gravetos. Agora, preste atenção nisso. Não fica fazendo carinho em cobra, não, tá? Cobra você joga no fogo. Tem muita gente fazendo carícia em cobra. E cobra pica. E cobra tem veneno. E cobra mata. Cobra joga no fogo. E eu quero concluir, irmãos, com 4 palavras, promessas de Deus, que emanam desse texto para encorajar o seu coração nessa noite. Primeiro, Deus pode levantar pessoas desconhecidas para ajudar você. Aqueles bárbaros eram gregos, ou melhor, eles não falavam o grego, por isso eram chamados de bárbaros na época. Nunca tinham visto Paulo, prepararam a fogueira para aquecer todo mundo, acolheram Paulo depois, supriram Paulo de todas as necessidades dele antes de ir para Roma. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, e Ele levanta gente que você nunca viu, que você nunca conheceu, gente que nunca sabia da sua existência outrora, vai ser levantada por Deus para estender a mão para você, para ajudar você, para socorrer você. Eu já contei aqui num dos cultos nossos, como Deus me sustentou quando eu estava estudando nos Estados Unidos, quando os recursos acabaram, e eu tomei uma decisão, ou eu peço a Deus um milagre, ou eu volto frustrado, o dinheiro acabou, não tinha dinheiro para fazer a compra para casa, não tinha dinheiro para pagar o seminário, e nós ajoelhamos e dizemos, ó Deus, o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor pode fazer um milagre para nós, e Deus fez, no mesmo dia. Deus levantou gente que eu nunca tinha visto para nos sustentar, nunca nos faltou um centavo, e nunca nos faltou o pão de cada dia, e Deus supriu todas as nossas necessidades, porque onde eu ia, a convite para pregar, Deus fazia um milagre, levantando pessoas para nos socorrer, para nos ajudar, para nos sustentar. Segundo, Deus é poderoso para proteger você de todo o mal. As víboras vão ser lançadas no fogo, e Deus vai livrar você das investidas no mal na sua vida. Se você andar com Deus, Deus protege você. Ainda que você passe por perigos e tempestades, Deus vai trazer livramento para a sua vida. Terceira aplicação prática. Aqueles que um dia rotularam você, ou trouxeram à sua memória os seus pecados do passado, que quando disseram, é um assassino, ele era mesmo, e mandou matar muita gente. Paulo era um assassino. Está escrito lá em Atos 26, versículo 10, que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos, ele deu o seu voto quando os matava. Mas agora ele não é mais um assassino. O passado dele foi lavado no sangue do Cordeiro. A história dele foi mudada. Agora ele é uma nova criatura. Agora ele é um servo do Deus vivo. E aqueles que chamaram-no de assassino, agora tem que mudar de opinião. Não, ele não é mais um assassino. Eles viram nele o poder de Deus. Se alguém jogar no seu rosto o seu passado foi apagado pelo sangue do Cordeiro, e agora você é uma nova criatura, agora você é um novo homem, uma nova mulher, cheio do Espírito Santo de Deus. Finalmente, a última lição, irmãos, a ilha do seu naufrágio pode ser a terra da sua oportunidade. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência de Deus. O pai daquele governador ou prefeito de Malta estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado.
os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. E dali Paulo foi enviado a Roma com todas as suas necessidades supridas. Tem hora que a situação é tão difícil na sua vida que você pensa, meu Deus, tudo está contra mim. E você nem sabe que a mão da providência de Deus está dirigindo você. E aquilo que você achava que era a situação mais adversa da sua vida, vai ser o capítulo mais emocionante da sua história. Porque é Deus que está conduzindo você para uma coisa muito maior que você não conseguia perceber até então. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus. Na viagem da vida, Ele está conosco. E nós não vamos para o naufrágio e nem para nos desviar. Nós vamos ancorar no porto que Deus estabeleceu, o porto seguro. Eu concluo com o Salmo 84, que diz que cada um de nós, comparecerá diante de Deus em Sião. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai se desviar para outro caminho. Ninguém vai ter naufrágio. Cada um que foi comprado e lavado e remido no sangue do Cordeiro vai comparecer perante Deus em Sião, no porto divinal, para estarmos para sempre com Ele, onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde não tem mais luto, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero orar por você hoje, você que está passando por uma tempestade, por uma luta, por uma dor. Eu gostaria de orar por você. E hoje nós não temos, louvado seja Deus, nenhum problema mais da gente ficar mais juntinho. Então, se você hoje quer que nós oremos em seu favor, por uma situação que você está vivendo, precisando de um socorro de Deus, você tem a liberdade de vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Pode levantar do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Deus está neste lugar, meus amados. Ele é o Deus vivo, todo-poderoso. Deus que tem feito maravilhas, o Deus que fará maravilhas. Deus está conosco na viagem da vida. Ó Deus bendito, nós te adoramos nesta noite, porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Deus da nossa história, Deus dos nossos pais, da nossa vida, dos nossos filhos, Deus de geração em geração, de eternidade a eternidade, o Deus que nos guia com o Teu conselho eterno, o Deus que nos recebe na glória. Aqui está o Teu povo, Senhor, enfrentando lutas, dores, lágrimas, dissabores. Tu conheces a história de cada um, a dor de cada um, a luta de cada um. E eu te peço que nesta noite Tu encorajes o Teu povo, que Tu renoves o ânimo do Teu povo, que Tu dês uma fé vigorosa, verdadeira, simples, mas pura, naquele que é a âncora da nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Que Tu fortaleças a Tua igreja, que Tu derrames a Tua graça sobre o Teu povo, que a luz do Teu rosto resplandeça-se neste lugar, que o Teu povo saia daqui fortalecido, cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito, para uma linda viagem na Tua presença, neste ano de 2023 e ao longo da nossa vida. Nós oramos por fortalecimento nesta noite, e oramos em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.